Aqui em Barueri, acreditamos que o Natal vai além de presentes e festas. É sobre pequenos gestos que aquecem o nosso coração. É sobre amor, sobre carinho de estar ao lado de quem amamos. E sabe o que é incrível? Essas luzes que enfeitam nossa cidade não estão aqui só para brilhar. Elas estão para nos lembrar que mesmo nas noites mais escuras, uma luz de esperança pode mudar tudo. Então, hoje a mensagem é simples. Não tenha medo de espalhar bondade, de acolher quem precisa e de ser a luz na vida de alguém. Porque é isso que o Natal representa: união, amor e a certeza de que juntos somos mais fortes. De todos nós, para você e sua família, um Feliz Natal, cheio de brilho, amor e esperança. Mãe nunca relaxa. A gente está sempre ligado no que os filhos estão fazendo. Mas com o C6 Yellow estamos bem. É a conta para as crianças e adolescentes do C6 Bank. Seu filho aprende a investir desde cedo e você acompanha tudo de perto. Um banco que ajuda a gente a educar os filhos nas finanças é extraordinário. C6 Bank, uma sociedade com JP Morgan Chase. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo, opiniões e declarações são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde! Estamos começando o programa Café e Política aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Não esqueça de seguir, de curtir, de comentar e de compartilhar este programa. Hoje, o nosso programa, ele traz, na verdade, uma jornada de uma mãe atípica, que enfrenta desafios que o Estado não enxerga. E apenas quem vive dentro, a família, que realmente é o suporte, o apoio, que dá tudo isso que eles precisam. Bruna, boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Gente, vamos começar o programa igual sempre, né? Fazendo uma oração aqui. Exato. Antes de qualquer coisa. Então, se você que estiver em casa, puder fechar os seus olhos também, a gente orar junto. Pai, muito obrigada por esse programa, muito obrigada por esse dia que o Senhor nos concedeu. Pai, muito obrigada porque o Senhor não se esquece de nós nem um dia. Pai, o Senhor não se esquece de dar pra gente o que comer, o que vestir. O Senhor não se esquece de nos acordar todos os dias. Pai, então que esse seja mais um programa onde a gente vai lembrar do Senhor, que a gente vai exaltar o Teu nome, Pai, que a gente fale aqui tudo que o Senhor já preparou para que a gente fale, sim, que esse programa realmente seja consagrado a Ti, Pai, que tudo que a gente fale aqui hoje impacte outras pessoas, Pai, que estão precisando ouvir alguma coisa, a Tua palavra, Pai. Então, que seja algo que vá edificar outras famílias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje, Bru, nós vamos ter uma convidada muito especial. Ela que é mentora, escritora e palestrante, especialista em marketing digital e varejo, com passagem pelo time de novos negócios do Google, criadora do método Tirelli, voltado à alfabetização de crianças com dislexia e transtornos de aprendizagem. Mãe de 4 filhos e atualmente se especializando em neuropsicopedagoga, unindo inclusão, educação e propósito com estratégias de marketing. E o nome dela é Thalita Tirelli. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Thalita. Obrigada, é um prazer estar aqui. Ai, que coisa boa. Thalita, vamos assim começar, né, Bruna, contando um pouquinho de quem é a Thalita. Quem é a Thalita? Thalita é uma mãe apaixonada pelos filhos. Eu sempre coloquei a maternidade em primeiro lugar, na frente de tudo que eu faço na minha vida. E hoje eu consigo abraçar muito mais crianças com esse propósito que eu tenho. Então, eu não me sinto mãe só dos meus filhos. Eu sou uma mãe agora que abraça outras crianças e ajuda outros pais também. Tá vendo? Como que você
começou a trazer a sua história para um propósito que derrama em outras famílias e outras pessoas? Nossa, Bruna, foi uma história assim que, quando eu me vi, eu já estava fazendo. No começo, eu comecei a buscar alternativas para ajudar um dos meus filhos. A gente descobriu primeiro um laudo de uma dislexia, que até então era pouquíssimo falado, eu mal conhecia, eu tinha ouvido falar poucas vezes na minha vida sobre dislexia. E quando a gente descobriu, eu entrei de cabeça, porque eu não via falar nas redes sociais sobre isso, por exemplo. Em muitos lugares eu não tinha acesso à informação. Então eu comecei a buscar alternativas para poder ajudar o meu filho, e aí quando eu me vi, eu já estava ajudando outras pessoas também. Então foi algo assim muito maior e aconteceu de uma forma muito natural. Sim, tudo que você buscou, você já foi derramando em quem precisava também. Exatamente. Então foi... Thalita, você já falou algumas coisas, mas tem alguma dificuldade, além das que você já falou, que são invisíveis para os olhos do governo em si? Muitas. Eu fui assim super... Ela falou, nossa, muitas? Muitas. Né? Então, assim, o que está faltando para esse apoio? Nossa, Tchemi, principalmente quando a gente começou a buscar orientação, eu me vi num cenário que era o seguinte: fui buscar ajuda para o meu filho, recebi um laudo. Falei, uau, recebi um laudo, agora eu vou chegar na escola e vai ser o mundo perfeito, né? Ele vai alfabetizar, vai ajudar muito, porque a gente teve esse laudo, ele estava com 9 anos. Então já tinha passado da fase de uma criança normal de alfabetizar. Ele alfabetizou tarde. E quando eu cheguei na escola, os professores não tinham preparo para receber uma criança que tinha dislexia na época. Quem dirá autismo, né? E a gente descobriu o autismo depois. Então foi muito mais difícil até para descobrir o autismo, porque ele já tinha um laudo de dislexia, então suspeitava-se de um TDAH, e hoje a gente vê que isso é muito comum. Então fui para a escola, conversei com professores, com coordenação, e depois de um tempo eu percebi que tudo aquilo que tinha sido conversado com os educadores tinha ficado por isso mesmo. Então eu precisei me movimentar, buscar e lutar pelos direitos dele. Então foi durante todo esse processo que eu alfabetizei o meu filho em casa. Ele não alfabetizou na escola, justamente porque não tinha esse apoio. Os professores, o mínimo que eles poderiam fazer seria mudar algumas coisas dentro do processo de sala de aula. E isso ficou muito fechado, né? Então eu precisei ser mais incisiva como mãe, exercer realmente o papel materno de família presente na educação do filho. Por mais que eu já estava muito presente, eu precisei ser mais ainda. E lutar pelos direitos dele, porque senão, mesmo o despreparo dos educadores acabava impactando nesse processo educacional. Entendi. Deixa eu só dar uma continuidade, porque referente à escola, antes da Bruna entrar com a pergunta dela. Thalita, você falou da questão do processo da escola em si. O que, na verdade, tem de amparo referente à criança autista, que a lei protege, assegura, mas normalmente não consegue, porque você está dizendo que você educou seu filho, na verdade, né, alfabetizou em casa. Sim. Então é porque você não conseguiu essa rede de apoio na escola. Exato. Né? Então, o que exatamente que acontece? Tá, quando o aluno ele tem um laudo de autismo, ele tem direito a ter uma professora que acompanha ele na escola, como se fosse uma segunda professora dentro da sala de aula só para ele. Como eu descobri a dislexia primeiro, a dislexia não dá esse direito. E a dislexia é um transtorno de aprendizagem. Então está muito mais ligado à área educacional do que a gente imagina. Sim. O meu filho não tem só dislexia, ele tem disortografia e disgrafia, que são outros transtornos de aprendizagem, menos falados ainda. Então, eu não conhecia. Não conhecia. Você pode até explicar um pouquinho pra gente, né? Pra poder trazer à luz. Então vamos lá, a dislexia basicamente é o seguinte: a pessoa quando vai ler, as letras embaralham. Sim. Então normalmente quando ela tá nesse processo de leitura, quando ela já lê, ela lê errado, ela troca palavras. Tá. Normalmente L por R, V por B e assim por diante. A disortografia é uma dificuldade da escrita. Quando ela escreve as palavras, ela vai fazer com a grafia errada. Entendi. Então, se a pessoa já lê errado, normalmente ela escreve errado. Então, a disortografia seria essa questão. E a disgrafia, a gente tem a coordenação motora fina, quando está começando a escrever. A pega no lápis, a pinça, esses movimentos que a gente treina as crianças desde pequenininhos. A criança que tem a disgrafia,
ela não consegue fazer essa pega. E ela vai ter uma letra horrível, a caligrafia vai ser muito feia. Então, esse combo dessas 3 coisas, normalmente a criança vai escrever sempre de letra maiúscula, formato de letra bastão, ela vai ter uma facilidade para ler o conteúdo que está dessa forma. Então, por exemplo, você imagina uma professora que está escrevendo na lousa de letra cursiva, aquela letra redondinha desenhada. Sim. O aluno que tem esse transtorno de aprendizagem, ele não consegue. Acompanhar. Hoje, o meu filho está com 11 anos, a gente descobriu com 9, e ele está na 6ª série. Ele está no ensino regular, então ele está acompanhando a turma. Mas ele tem uma professora para cada matéria. Ele tem professoras que escrevem desse formato, letra tudo maiúscula, e outras que não. Então, as outras que não, ele não consegue acompanhar a matéria. E isso é um direito dele. É uma briga que eu tenho que ter com a escola e lutar por essa inclusão. Entendi. O que eu ia perguntar é nessa questão mesmo de ter uma professora junto, se você teve alguma dificuldade de colocar ele na escola mesmo, porque eu sei que tem algumas escolas que tem, assim, limite de alunos, né, que precisam de uma professora a mais, porque realmente não tem essas professoras a mais para estarem lá, falta profissionais na área. Ele não tem essa professora auxiliar hoje, eu vou precisar recorrer judicialmente para conseguir essa professora para ele, e na escola dele eu não tive nenhum problema, tanto é que na sala dele, agora finalizando o ano letivo já, né, mas tinha 5 alunos especiais. Então, a professora se desdobrava como podia, as professoras, né, porque é uma para cada matéria, e um desses alunos especiais tinha uma professora que acompanhava, que a mãe tinha conseguido de forma judicial. Então, assim, é uma luta muito grande. Você não consegue simplesmente, por exemplo, conversar com uma assistente social e, olha, vamos resolver. Ou a escola, o ideal seria a escola já direcionar um professor, pedir na Secretaria da Educação para mandar para a escola. E a gente sabe que não funciona assim. Sim. É muito mais difícil. Thalita, como que funciona essa questão? Porque a gente sabe que a criança autista, ela tem direito de uma bolsa, né? Ela tem direito. Mas pelo que eu estudei, dei uma olhada, parece que não é tão fácil assim conseguir. Porque existem alguns exames que não são inclusos no SUS e é um valor alto. Aí você que é a mãe, como que você pode nos auxiliar aqui? A primeira coisa é que é muito difícil para a gente conseguir fazer esses exames. Quem tem uma condição financeira melhor, rapidamente consegue fazer esses exames. Então, por exemplo, se a pessoa depende do SUS e ela está na fila de espera para passar com um neurologista, existe uma fila de espera muito longa. Quando essa mãe consegue levar o filho para passar com o neurologista ele pede um exame que se chama avaliação multidisciplinar. E essa avaliação é feita com psicólogos, com psiquiatra, com psicopedagogos. E essa avaliação não tem no SUS. Então ela tem que pagar esse exame fora, particular, e depois esse resultado, que demora cerca de 4 ou 6 semanas para ficar pronto, que são feitos vários testes com a criança, com o jovem, com o adolescente, ela levar de volta para o neurologista. Então muitas mães hoje param no meio do caminho. Então ela já não vai ter o laudo do filho e não vai ter esse auxílio, por exemplo, para conseguir levar isso para frente. Quando ela consegue fazer tudo isso, e ela tem um laudo, por exemplo, realmente, o meu filho é autista. Às vezes ela não sabe nem como tirar uma carteirinha CIPTEA, que é a carteirinha do autista. Porque não existe muita informação de como ela vai entrar na internet, que ela tem que acessar com a conta Gov para poder tirar a carteirinha. Essa é o mínimo. E aí a gente tem o BCP LOAS, né, que seria um auxílio que o governo disponibiliza para essa criança. E aí, por isso que eu te falo, às vezes tem que ter um contato com uma assistente social, de um posto de saúde, e aí essas pessoas não têm a informação para passar para os pais, para a família, de como que a família vai resolver isso. Aí ela acaba recorrendo a advogados que cobram valores exorbitantes. Não consegue também. Não consegue. Então, fica aquele joga para um lado, joga para o outro. Essa semana, teve uma alteração num decreto que, supostamente, isso vai ficar mais leve. Vai ficar um pouco mais fácil esse acesso. Mas não é nada certo ainda e efetivo. Então, qual que seria o mundo ideal? A mãe conseguiu o laudo, ter uma certa orientação, olha, você vai direcionar agora, por exemplo, para o INSS para conseguir o benefício do seu filho. Existe um lugar que se chama CRAS, né, que é onde as famílias têm uma assistência, têm um apoio, e lá nesse lugar eles fazem um cálculo do valor de salário da família, eles juntam o valor de salário da família para falar, olha,
Dentro desse valor você pode receber ou não pode. É como se fosse uma regra de Bolsa Família, por exemplo. E hoje em dia, até para marcar uma visita nesse local, é uma fila de espera imensa. Você liga no 56 e vai esperando. Na realidade, então, a gente sente um abandono, né, da parte do Estado, né? A parte de políticas públicas não funciona. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Bom, logo, depois de um breve intervalo, a gente volta já, tá bom? Fomos. Então, aqui em Barueri, acreditamos que o Natal vai além de presentes e festas. É sobre pequenos gestos que aquecem o nosso coração. É sobre amor, sobre carinho de estar ao lado de quem amamos. E sabe o que é incrível? Essas luzes que enfeitam nossa cidade não estão aqui só para brilhar. Elas estão para nos lembrar que mesmo nas noites mais escuras, uma luz de esperança pode mudar tudo. Então, hoje a mensagem é simples. Não tenha medo de espalhar bondade, de acolher quem precisa e de ser a luz na vida de alguém. Porque é isso que o Natal representa: união, amor e a certeza de que juntos somos mais fortes. De todos nós, para você e sua família, um Feliz Natal, cheio de brilho, amor e esperança. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo, opiniões e declarações são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde, estamos de volta aqui no programa Café e Política, junto com vocês, e não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E vamos dar continuidade aqui. Vocês já sabem que sempre no nosso segundo bloco nós trazemos algo da política, o que está acontecendo no nosso Brasil. E neste momento, Thalita, Bruna, nós tivemos essa semana o anúncio, né, do pré-candidato à presidência da República para o ano que vem, vindo o nome de Flávio Bolsonaro, né? E aí eu quero a opinião de vocês, o que vocês acharam. Eu esperava realmente vir um Bolsonaro. Ou eu viria Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro ou Carlos Bolsonaro. Michele, provavelmente Senado, e eu acredito que realmente para ela é uma melhor opção, embora eu creio que ela poderia realmente ganhar, né, vencer a esquerda, com certeza, por ser mulher, uma cristã evangélica, que trata das famílias, né, se posiciona como mãe de família, cuidadora, zelosa. Então eu acredito que realmente a Michele teria muita chance. E eu entendo sim que a gente sempre fala tanto aqui de legado, e é legado. E estar dentro da família é legado. Então eu realmente apoio essa questão dessa pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, e entendo perfeitamente a estratégia que veio do partido, e inclusive do próprio Jair Bolsonaro, né, colocando como legado o seu filho. Carlos Bolsonaro não está aqui, que eu acredito que até seria uma das primeiras opções de Jair Bolsonaro, mas todo mundo sabe que existe essa questão da perseguição política hoje, e religiosa, né, gente? A gente precisa colocar muito claro isso, que tanto perseguição é política e religiosa, né? E aí, então, se ele entrar, não vai. E você, Thalita, Bruna, o que vocês têm aqui para compartilhar junto conosco? Olha. Não, que apareceu um Bolsonaro lá, acho que todo mundo já tinha esperava, certeza, né? Já esperava. E eu achei mesmo que fosse um homem, porque na política, normalmente, você colocar um homem à frente tem mais peso do que a mulher. Sim. Obviamente, a Michele tem muito peso também. Muito, concordo. Mas eu acho que essa visão de ser um homem, né? Tem mais peso ainda. Sim. Eu confesso que eu esperava a Michele, viu? Eu ainda tinha esperança que ela viesse, mas eu acho que estava muito nítido já que viria o Flávio.
Então, acho que não pegou de surpresa. Não pegou de surpresa, exato. Muita gente pensou muito na Michelle, falaram, né, cogitaram o nome do Tarcísio, vindo Michelle como vice, e tiveram várias, né? Mas eu, no meu ponto de vista, eu enxergo legado. E legado tem que ser um Bolsonaro. E concordo com a questão que a Bruna falou, referente a ser uma mulher. Não que mulher não possa ser presidente, não é isso. Mas eu acredito que seria um peso muito, né, tendo em vista do que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso. Neste sentido de proteção, entendeu? Por ser uma mulher. Eu vejo nesse sentido. E também nós tivemos agora, nessa parte aqui, uma chuva intensa ontem, que virou um caos, né? Está até hoje. Thalita demorou quantas horas para chegar até o estúdio, Thalita? 2h40, mais ou menos. Quase 3 horas. Quase 3 horas da Zona Sul até aqui Alphaville, por conta do que aconteceu, da chuva de ontem. Os resíduos que fica de árvore. Caídas. Isso. Muitas. Fiação. Falta de luz em um monte de lugar, semáforo, sem funcionar. Até hoje, lá em casa, tava piscando a luz. Exato. Hoje não choveu igual ontem, foi uma loucura, né? Mas estava muito lento. E a luz piscando também toda hora. Fora o prejuízo que muitas vezes acontece, né? Quando a luz está assim, que acaba queimando as coisas. Exatamente. A gente enxerga um despreparo até da própria operadora, né? Sim. Porque eu já fiquei aqui sem luz 3 dias. De uma chuva forte que teve aqui, né? A Bruna, 3 dias nós ficamos, eu sei que ainda foi pouco, porque teve gente que ficou 5 dias. Então, assim, eu sei que é algo da natureza, mas nós precisamos entender que também quem está neste posicionamento, né? Sendo autoridade e fazendo essa distribuição de energia, eles precisam também saber referente à manutenção, que precisa ter, né, tem que estar preparado. E eu vejo que, na minha opinião, eu não vejo tanto preparo assim para quando acontece algo nesse porte, que foi como a chuva forte de ontem, mas eu vi que foi forte, eu presenciei tudo, mas eu acredito que daria para ter menos transtorno no dia seguinte, sabe assim? Com certeza. E nós estávamos falando aqui referente à questão da parte da política, do governo, tá? Porque o que acontece aqui no Café e Política, a gente pensa assim que vai falar só de política, né? E não é. E eu sempre falo e sempre pontuo em todo o programa, porque todas as pessoas que assistiram os programas anteriores não são os mesmos. Por quê? O convidado é outro, você é outra pessoa e o seu público é outro. Então, para eles entenderem também, né, quem está nos assistindo, que o programa Café e Política, nós tratamos de gestão. Gestão da nossa família, gestão de uma empresa e gestão de uma nação. Entender e ter esse discernimento, essa clareza, que a política é gestão. Como a gente acabou de citar da operadora referente à luz, é gestão. Né? Então, como que está esta gestão? Né? Então, é uma questão de gerir melhor, assim como a nação que a gente fala, para a gente prestar atenção referente aos nossos governantes, a quem nós vamos, o ano que vem também, é um ano de eleição, que nós precisamos sim enxergar em quem nós vamos votar. Com certeza, né? Que a gente vai deixar à frente, né? Exatamente, porque vai gerir uma nação. E normalmente as pessoas, Thalita e Bruna, não sabem nem quem votou. Só lembra quem votou de presidente, governador, né? Mas, sinceramente, vamos falar que Senado, deputado estadual e federal, as pessoas esquecem. E tem que parar desse negócio de pegar o papel no chão e falar, esse daqui tá bom. Eu vou lá e coloco. Não pode. As pessoas colocam alguém que, assim, tem nome, já conhece algum artista que do nada resolveu entrar pra política. Igual aquela época que colocaram o Tiririca lá, não foi? Pior que tá, não fica. Pô, o pessoal é maluco. Vocês lembram desse bordão? Não era nem bordão, é um trocadilho, verdade. E ficou pior, né? Ficou. Que coisa. Meu Deus do céu. Enfim, gente. E aí também tem, Thalita, referente ontem, a questão da votação, né? Da questão da anistia, que vai ter uma diminuição da pena. O que você achou referente? Gente,
anistia, a gente fala anistia parece que foi o ano passado, né? Que esses presos de 8 de janeiro estão presos. Não, vai fazer 3 anos. É muito sério, porque assim, a esquerda trata como golpista, mas e a direita entende que não, e realmente, eu também sou de direita e eu não enxergo isso, porque eu não tenho como enxergar que um vendedor de água de coco que estava lá vendendo coco é golpista. Exatamente. Sabe? Passou o batom na estátua. Ok. Foi errado, tá errado. Não tem que, né, fazer nada referente ao patrimônio. Está errado isso. Mas não justifica a pena que ela teve. Não justifica. Né? Então, se a gente não tá num país democrata, como assim? Como assim democrático? E por que a lei funciona para essas pessoas e para outras que, de repente, estão fazendo crimes muito piores? Maltratando, judiando, roubando, Exato. E não se aplica para essas pessoas que precisam muito mais do que essas, de repente. Exato. A revisão dessas penas, de ver uma outra forma de como pagar por esse mal que foi feito, né? A gente vê, Bruna e Thalita, a insegurança jurídica que nós temos. Uma insegurança jurídica, que nós estamos num país democrático, entre aspas. Entre aspas, isso é muito perigoso. Porque se nós formos falar do que pode e o que não pode, o que fere a lei e o que não fere, né, o que é direito e o que não é, Jair Messias Bolsonaro não poderia ter sido julgado onde foi, da forma que foi. Sim. E imagina então um inimigo declarado, né, julgar. Qual vai ser o final dessa sentença, minha gente? Então, assim, referente a essa questão, é perigosa. É perigosa, você não pode cair para você ser votado, para você ser julgado com alguém que é declarado seu inimigo, seu oponente. Como que justifica algo isso legalmente, legitimamente? Então, aí nisso a gente vê como exemplo, porque não é sobre gostar e não gostar de Jair Messias Bolsonaro, mas é que a gente entendeu o que é legislação, o que é legal e o que não é. Poderia ser outra pessoa, poderia ser, vamos lá colocar que fosse o Lula, e que aconteceu um negócio desse. Eu ia me posicionar da mesma forma. Se não é legal, ele não pode ser julgado. Exato. Ali naquela instância. Entende? Então, assim, não é sobre quem foi, mas é como foi. É como foi. Então, logo, logo, também, depois de um breve intervalo, nós vamos voltar aqui. Aqui em Barueri, acreditamos que o Natal vai além de presentes e festas. É sobre pequenos gestos que aquecem o nosso coração. É sobre amor, sobre carinho de estar ao lado de quem amamos. E sabe o que é incrível? Essas luzes que enfeitam nossa cidade não estão aqui só para brilhar. Elas estão para nos lembrar que mesmo nas noites mais escuras, uma luz de esperança pode mudar tudo. Então, hoje a mensagem é simples. Não tenha medo de espalhar bondade, de acolher quem precisa e de ser a luz na vida de alguém. Porque é isso que o Natal representa: união, amor e a certeza de que juntos somos mais fortes. De todos nós, para você e sua família, um Feliz Natal, cheio de brilho, amor e esperança. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo, opiniões e declarações são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde, estamos de volta aqui no programa Café e Política, aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar o nosso canal e se inscreva no nosso canal, tá bom? Nós estamos de volta, nós estávamos falando referente à parte da política em si, né, dos acontecimentos da semana, mas agora nós vamos voltar à nossa convidada, a Thalita Tirelli.
Então, Thalita, conta um pouco aqui pra gente, para os nossos espectadores que estão ali nos assistindo, como que é a vida da Thalita, então, empreendedora, empresária, como que é, Thalita, a parte profissional, como que é essa gestão profissional da Thalita? Porque eu falei várias coisas aqui, né, gente, na hora que começou. Sim. Bom, eu posso dizer que eu sempre tive uma veia empreendedora. Eu já tive comércios anteriores com o meu marido, mas esse ano, por conta do cuidado com meu filho, a questão das terapias, de estar mais próximo, eu decidi dar um passo, assim, que pra mim foi muito grande. Eu trabalhava num time dentro do Google. Olha, time de da onde, marketing Thalita? do Google. Do Google. E era um time de marketing que cuidava de novos negócios. Então era uma frente de marketing muito forte e eu optei por encerrar esse ciclo e começar minha jornada solo, empreendendo novamente e dessa vez sem medos, sem riscos, porque mesmo quando eu tinha comércio com meu esposo, eu não deixava o CLT, aquela segurança, né, que a gente tem do emprego, enfim. E eu falei, não, agora eu preciso andar com as minhas próprias pernas. Então eu tenho cuidado de algumas empresas dentro do marketing, eu cuido de mídia digital. Hoje, toda a parte de anúncios, então, um tempo atrás, tudo que você via de anúncio aqui no YouTube, eu tinha um dedo de culpa. Olha, gente. Era uma coisa que eu fazia, assim, para as empresas, e hoje eu tenho feito isso também, mas de forma autônoma. Eu tenho empreendendo dessa forma e, com isso, até ajudando outras mães. Ensinando algumas mães que não podem trabalhar por conta dos filhos, como que elas podem usar o digital a favor delas. Então, de empreender mesmo, de ter um trabalho no digital. Muito legal. Thalita, deixa eu te perguntar. A gente falou no início, né, que você também é palestrante, escritora. Nessas áreas você fala para outras mães também? E Sim. O que você fala, assim, no que... Não sei se tem alguma coisa assim que você pode falar pra gente, mas... algumas dicas que você dá para elas, não sei, sobre o que você fala nas suas palestras, nas coisas que você escreve. Hoje, principalmente nas palestras que eu tenho ido, eu levo informação para igrejas. Então, como que as igrejas lidam com os neurodivergentes na igreja, no culto, no ministério infantil. Então, hoje eu palestro sobre isso, eu não palestro sobre marketing. E a mensagem principal é essa, como que a gente lida? Né? Como que a gente pode abraçar esses jovens, essas crianças, o adulto que teve um diagnóstico tardio e às vezes ele está se conhecendo. Então, hoje eu palestro sobre isso nas igrejas. A parte de escritora, no processo de alfabetização do meu filho, eu ia criando histórias para ele, porque ele era um menino de 9 anos, que não estava alfabetizado, e quando eu procurava livros para a idade dele, eu achava livro grosso. Então era história Harry Potter, era histórias muito grandes, e se eu buscasse alguma coisa que fosse dentro da acessibilidade para ele, com toda letra maiúscula, né, todo em formato letra bastão, era muito infantil. Eu achava Patinho Feio, história de princesa, várias. Então, não tinha alguma coisa que fosse voltado para um menino maior e de um formato mais enxuto, assim, um formato que fosse acessível. E aí eu usei tudo que eu tenho do marketing como bagagem e fui desenvolvendo história, fui desenvolvendo desenho, até vídeos. Né, eu usei muito formato de vídeo para transformar conteúdos da escola dele para ele poder assistir e entender. Então, a parte da escritora nasceu daí. Publiquei um livro esse ano. Então, é justamente uma história infantil. E foi, assim, para mim foi uma coisa muito fora do que eu sempre fiz. E eu fui muito incentivada para publicar esse livro. Porque, justamente, para atingir mais crianças, né, nessa parte inclusiva. Então... é isso. Aproveitando que a Thalita falou do livro, né? Qual o nome do livro? Onde as pessoas encontram o seu livro, Thalita? O livro chama Enzo e o Código do Vento. Como? Enzo e o Código do Vento. Ok. Ele tá vendendo no Mercado Livre. E a história dele, por mais que eu não fale de Deus dentro do livro, que eu não falo explicitamente, né? Mas ele foi inspirado num versículo de João, e aí que eu sempre falei, o meu filho sofreu bullying na escola, tá? Quando a gente teve o primeiro diagnóstico de dislexia. E o meu filho, além do bullying, ele sofreu agressão física. E o modo de eu trazê-lo de volta para a escola, eu sempre falava assim para ele, olha, Papai do Céu
Deus, sabe quando você sente o vento soprar no seu rosto? Ele tá te abraçando, então ele tá sempre com você. Por ele ser neurodivergente, ele quer, assim, coisas concretas que existam, né? Então foi um modo de eu mostrar pra ele que Deus estava ali. E nesse livro, Enzo e o Código do Vento, o vento conversa com o menino. E o vento no livro é o Espírito Santo. Olha só, gente, que lindo, né? Que lindo, que história linda. E que a gente precisa colocar e divulgar muito esse livro, né? Porque como a Thalita falou, Bruna, o quanto não tem. Imagina. Não existe. Não existe. Quer dizer, agora existe, né, Agora Thalita? existe. Agora existe. O seu livro existe. Vamos lá. Thalita, então, se a gente já falou sobre a questão que são das dificuldades invisíveis, falamos da parte burocrática, né, para realmente conseguir laudo, atendimento, que demora muito tempo. Sim. Falamos que você precisa de políticas sérias, né, que realmente precisa de uma lei séria, Sim. né, que tire toda essa dificuldade e que vire solução. A verdade é essa, né, precisa de solucionar. A gente viu o abandono do Estado hoje, né, por mais que você falou que ontem foi aprovado, que ainda, né, que acredita que vai dar uma melhoria, mas que ainda não é nada concreto, certo? E a necessidade que líderes respeitem as famílias que têm, né, as famílias atípicas. Então, assim, o que você sente como mãe atípica? Falando nisso, em mãe atípica, você tem 4 filhos, nós falamos aqui, 4. Um que é autista, é isso? Dentro da sua casa tem mais? O meu marido se descobriu depois porque o meu filho, que a gente tem o laudo do autismo, ele percebeu que ele é a Xerox. O filho é a Xerox do pai. Olha. Então, eu até brinco, eu falo, agora a gente tem que ir atrás do seu tratamento, do seu acompanhamento, porque o comportamento era exatamente igual. Eu tenho TDAH, diagnosticado desde criança, e os meus outros filhos, a minha filha tá em estudo para saber se ela também tem autismo, porque a menina é muito mais difícil de descobrir do que o menino. Então, ela tá fazendo até então um acompanhamento. Ela não fez todos esses testes psicológicos que são necessários ser feitos, mas ela já tá em acompanhamento com a mesma equipe que fez o laudo do meu filho. Então, ela já faz alguns retornos, alguns acompanhamentos. E os meus 2 filhos mais velhos, eu brinco muito com eles. Eu falo, agora a gente tem que ir atrás de vocês para saber se tem alguma coisa ou não. O meu filho de 18 anos, ele começou a andar com 7 meses. Ele foi extremamente precoce. Isso é um sinal de alerta. Ele aprendeu a falar inglês com 11 anos, de forma autodidata. Então ele fala e escreve desde os 11 anos essa outra língua. E ele sempre teve um desempenho muito alto na escola. Então isso já alerta para altas habilidades e superdotação. O meu filho de 11 anos também tem. O meu filho de 11 anos, além do autismo, ele tem a dislexia, disgrafia, desortografia, que são transtornos de aprendizagem, o TDAH, ele tem TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e a hiperatividade, né? Então, eu brinco, é um combo de coisas que ele tem. E aí, o de 20 anos, provavelmente tem um TDAH perdido aí também. Provavelmente tem alguma coisa aí também. Porque é um combo. São muitos sinais. Todo mundo tem, só ele. E eu brinco, eu falo, é uma família inteira neurodivergente, então... Fica todo mundo na inclusivo ali. Inclusivo, exatamente. E os médicos alertam muito sobre isso, né? Eles falam, olha, normalmente quando tem um, tem mais que um. Se descobre primeiro nos que são mais novos, os mais velhos provavelmente também têm. Ou tá camuflado, ou tá ali muito evidente. Essa fala da Thalita foi muito, muito importante, porque realmente, antigamente, não se fazia os exames, né? Então, assim, tem muita gente se descobrindo autista, né? Porque tem alguma coisa que me incomoda, deixa eu fazer esse exame. E aí se descobre autista, mas antigamente não, né? E convive muito bem com o autismo, Sim. Mas percebe que tem alguma coisa que fala assim, tem alguma coisa que aqui... Aprende a conviver, né? Exatamente. É o que aconteceu com meu marido. Quando ele era criança, tinha inúmeros problemas na escola e professores falavam com os pais. E antigamente, há 30, 40 anos atrás, você levar seu filho no psicólogo era um preconceito enorme. A própria família já tinha o preconceito e falava, não, meu filho não é louco, eu não vou levar. Hoje a gente fala
Vai pro psicólogo, vai fazer Vai fazer terapia. Vai fazer terapia, Todo mundo sabe? vai, né? Hoje é Vai super fazer normal, terapia, né? por favor, Sim. para você virar uma pessoa, né, que a gente possa conviver. Não, e aí, Tieme, tem um outro ponto que assim, é muito forte também em torno de tudo isso. Hoje, as pessoas falam que, vamos fazer terapia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas, as crianças, principalmente, se você tira de tela, já muda completamente o comportamento. Muda claro, muito. Eu reparo muito isso na Bela. Tem dias que, assim, ela, quando fica em tela, é mais na TV assistindo desenhos tranquilos. Mas quando ela pega o celular e vai ver, sei lá, YouTube, ela fica nervosa, fica irritada, é uma... Exatamente, e aí as pessoas confundem sinais de autismo, de TDAH, com o vício de telas, porque existem várias coisas que envolvem. Então tem dopamina, tem muita coisa. Então... Nossa, fora só as ondas mesmo, né, que já é muito prejudicial. E agora nós estamos com o 5G aí, né? Bom, Thalita, diante de tudo que a gente falou, existem alguns medos como mãe? Muitos. Muitos. Muitos medos. Principalmente a questão do envolvimento na escola. Eu comentei aqui, meu filho sofreu bullying, então... a gente sempre fica muito insegura. Insegura de como os colegas vão tratar, de como ele vai ser tratado na escola, como, por exemplo, novo ano escolar, como que esses professores desse ano novo vão acolher ele dentro da sala de aula. E a gente sabe que não para aí, né? Vai pro futuro. Então... É isso. Mãe, a gente como mãe sempre tem as preocupações, e eu acredito sim que tem, né, mais alguns desafios aí, como mãe atípica. Mas a gente fala assim, que a gente entrega também na mão de Deus, né? Porque é Ele que cuida, é Ele que guarda, é Ele que toma conta. Ele que sustenta. Ele que sustenta, exatamente. É a mão dele, né? Que tá sempre ali ali naquela caminhada, né? Nos conduzindo, nos sustentando. Então, realmente... Thalita, qual que é o seu Instagram para as pessoas que... Tem o link do livro no seu Instagram? Tem o link Olá, do gente, livro. tem o link da venda do livro da Thalita Tirelli no Instagram dela. Como que tá seu Instagram, Thalita? Thalita Tirelli. Thalita Tirelli. Simples assim. Tirelli com 2 L's, viu, gente? Certo? E no final. Tirelli. Olha lá. Nossa produção é uma coisa. A produção é Meu uma Deus. coisa, gente. Olha, a gente está falando isso porque está no ar, porque quando está fora do ar não é assim que a gente fala para eles, não. Mas tudo bem, aqui é verdade, gente. Aqui é verdade nua e crua. Bruna, tem mais alguma pergunta para a Thalita? Eu tenho. Que nós estamos chegando no fim do nosso programa. Eu tenho sim, eu tenho. Thalita, como a gente já percebeu aqui, tudo que você viu um problema, você solucionou e fez algo a mais com essa solução. Eu ia te perguntar, que você falou sobre as suas palestras, né, que são mais voltadas para o meio cristão. Qual foi o problema que você viu no meio cristão que te fez criar as palestras para resolver? Eu ia numa igreja que era muito pequenininha. E eu tinha recém voltado para a igreja. Eu já fui cristã. Aliás, eu nunca deixei de ser cristã. Eu frequentava a igreja, parei de ir por muitos anos e voltei. E quando eu voltei, eu praticamente fui jogada no ministério infantil. E foi nesse processo que eu estava na descoberta do meu filho. Então tem mais ou menos uns 3 anos. E... a igreja não tinha preparo nenhum, e o meu filho, quando ia para a igreja, ele se incomodava muito com o som alto. Ele amava a bateria, só que o som alto ele se incomodava muito. Então, por exemplo, na hora do louvor, se ele não estava do lado da bateria, tipo, ajudando a tocar, sei lá, bater um prato ali, ele não conseguia ficar. Então eu tinha que sair da igreja até parar o louvor e poder entrar com ele de volta. Onde ficavam as crianças no ministério infantil... todas as crianças brincavam juntas e ele não conseguia brincar junto com as crianças. Ele tinha essa dificuldade de se entrosar, de comunicação. E isso foi me acendendo alertas. Essa igreja, num certo momento, ela ia fechar e eu fui para outra igreja. Quando eu fui para outra, eu fui extremamente abraçada. A equipe do Ministério Infantil conversou comigo, perguntou qual que eram as necessidades dele para ele poder participar das atividades. Então, recentemente, ele participa de um projeto de escoteiro dentro dessa igreja e teve o encerramento do final do ano, onde eles ganham medalha, troféu, e ele falou assim, mamãe, eu não quero participar, porque é muito barulho, eles cantam muito e dançam, e eu não quero fazer isso. E aí ele falou assim, mas eu quero fazer outra coisa. Aí eu falei, então a gente vai conversar com a tia e vamos ver o que ela pode ajudar. E
mais uma vez, a gente foi abraçado. Ela falou assim, olha, então na hora que eu for entregar as medalhas, você quer participar? E para ele foi o ápice. Foi, assim, o melhor momento. Ele esperou ansioso todo o tempo, ele ficou ali, ele se controlou. Então, esse acolhimento que eu vejo que não tem em muitas igrejas. Sim. E aí, a gente, nesse meio do marketing, né, de comunicação, acaba conhecendo muita gente. E por ser cristã, a gente não deixa de falar da palavra de Deus, né, em lugar nenhum. A gente acaba, né? E quando eu falo que, essa vivência que eu tive, as pessoas mesmo me chamam, acabam chamando. Você pode vir aqui dar uma palestra, uma palavra, explicar o que a gente pode fazer, como que a gente pode melhorar no Ministério Infantil, por exemplo, como que a gente pode acolher de uma forma melhor no culto. Então, acabou sendo de uma forma natural também. Então, esse é um novo papel que eu desempenho hoje. Olha só. Que bom. Thalita, chegamos ao fim do nosso programa, né? Então, as nossas redes sociais aqui é Elo TV Oficial, tá, gente? E eu quero agradecer a nossa convidada, Thalita Tirelli. Foi uma honra ter você aqui, né? Compartilhando toda essa questão da a mãe atípica, das crianças autistas, aliás, dislexia, tudo, né? Foi um combo, como nós falamos aqui, nosso bate-papo, e realmente o que traz de luz, né, de experiência prática sua, para as pessoas que estão aí galgando, né? Então, Thalita, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada. Gente, chegamos ao fim do nosso programa. Bruna vai se despedir? Eu vou. Eu sou educada, né? Ai, que bom. Muito obrigada a todos vocês que estão aí em casa, que nos assistiram hoje nesse programa super especial. Thalita, também muito obrigada por compartilhar com a gente toda a sua história e por ser essa mulher que você é de resolver tantos problemas e ainda transbordar na vida de outras pessoas com isso. E é isso. Gente, olha, e o que a Thalita falou aqui ainda foi pouco. A gente precisa ter uma parte 2 dessa história toda, viu, gente? Referente à questão, então, dessa inclusão na igreja e tudo, nós precisamos falar mais detalhadamente sobre isso, então ela vem mais pra frente. Então, olha, eu quero agradecer a todos vocês que estão comentando aqui no nosso canal, tá bom? E não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar o que vocês assistiram aqui no nosso programa. Fiquem com Deus e muito obrigada. Até a próxima quarta-feira, às 16 horas, aqui no Café e Política. Alguns negócios seguem tendências e outros abrem caminhos. O ecossistema Diamond não é apenas um grupo de empresários, é um ciclo de influência, onde visão encontra propósito e o tempo trabalha a favor daqueles que executam de forma consistente. O coração deste movimento se encontra o Hub Diamond. O ponto é onde conexões certas acontecem naturalmente, onde a cada encontro se transforma em legado. O Hub Diamond não se busca, se conquista, pelo resultado, credibilidade e visão de quem entende que sucesso é pertencer ao local certo e estar próximo das pessoas certas.